Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai escolher algumas sugiot aleatórias. E hoje eu acho que tem uma sugiot muito importante que é sobre educação, né? No caso de alguns, a falta... Não. É sobre educar. Qual é a melhor maneira de você educar para judaísmo? Deixa eu lá agora. Ah? Sim, terminamos. Você não estava. Nós terminamos. Mas você pode ser um dos 20 que assiste no YouTube aí. Você é um dos agora 20. Vai ter 21. Vai ter 21 agora, que não completou a aula. Bom, 22, porque ele não teve na aula passada, ele também vai assistir. Já temos 22 pessoas. Agora, olha só. A Gemara fala o seguinte. A Gemara em Masechet Brachot fala: Ve'amar Rabi Elazar bar Avina. Falou Rabi Elazar bar Avina o seguinte: Gadol ma sheneemar be Michael, yoter mima sheneemar be Gavriel. Eu pensei nisso agora. Dos 20 pessoas, 19 eram da minha família, eu acho. A minha mãe assistiu. 19. Tá. E disse Rabi Elazar: o que foi dito sobre Michael é muito maior do que foi dito sobre Gavriel. Michael e Gavriel são o nome de dois anjos. Certo? Tem um anjo chamado Michael, Gavriel. Quem faz Kirat Shema Shalamitah? Nachon Michael, Mimini Kamel, Mismole Gabriel, Me'ar Roshi Shekenatel, Nachon? Ou seja, são nome de anjos. Então diz o Rabi Elazar que o que foi dito sobre Michael é maior do que foi dito sobre Gavriel. Da onde ele sabe? Ele traz um passuco em Yeshayahu, que sobre Michael está escrito em Yeshayahu, Vav, Vayaf Elai Echad Minasrafim. Vayaf, que é Lauf, voou um dos Sarafim. Entende a Gemara que esse Saraf era Michael, certo? Veilo Gabei Gavriel, e sobre Gavriel está escrito no pasuk em Daniel, Veish Gavriel Asher Haiti Bechazon Betchila Mu'af Beyaaf. Está escrito duas vezes a palavra Af. Sim? Em Michael está escrito uma vez. Em Gavriel está escrito duas vezes. Mashma, aprende daqui o Rav Elazar que Gavriel é maior do que Michael. Certo? E eu pergunto para vocês, meus senhores, so what? Ok, acabou aqui a Gemara. Agora vamos continuar. Que me importa, Michael, Gabriel, quem voa mais alto, se o cara estava mais doido ou menos doido, mas é mexané. O quanto a cara voou. Michael voou, Gabriel voou. Ó, Gabriel, agora sua vida está completa. Você veio até do Brasil até aqui para aprender que Gabriel voou mais alto que Michael, beleza? Agora pode voltar e acabou. Mas é mexané. O que essa Gemara bale lamedotana? Será? Sim ou não? Vem o Rav Kuk e fala o seguinte. Será? Yesh bazé eara. Derine. Ashlemuta enoshit. Derech Agav. Vai valer muito a pena vocês trazerem um livro também, tá? Amanhã, por favor, tragam um livro aí na IA para vocês acompanharem. É muito mais fácil. É muito mais legal também. Então, fica olhando para mim enquanto eu estou lendo. Befrata israelita. Efsharu leasigal dei shnei drachim. Diz o Rav Kuk. A plenitude pedagógica, filosofia, será? Você quer atingir Deus. Como eu faço para atingir Deus ou para tentar ensinar para alguém que Deus existe? Não? Eu quero ensinar para as pessoas que Deus existe. Eu quero ensinar para a pessoa que o judaísmo é verdade. Como eu faço para ensinar para o meu filho, para os meus amigos, para os meus hanihim, para os meus parentes? Como eu faço para conseguir fazer com que as pessoas entendam que existe Deus? Ou judaísmo, etc. Não todos juntos. E ela, chega alguém lá na faculdade de vocês e fala, eu quero... E prova aí que Deus existe. E aí, o que vocês fazem? Não todos juntos, que a gente... Não precisa ficar com medo que a câmera só está em mim. Então qualquer besteira que vocês vão falar, ninguém vai saber quem é. Entendeu? Pode falar. A lógica de Rambam, por exemplo. Diz Yaakov, uma das maneiras é Rambam. O que o Rambam fala? Lógica, filosofia. Como assim lógica, filosofia? Ou ser independente e todas as outras coisas que estão criadas são dependentes. Ou seja, você usa filosofia e você usa lógica para tentar provar que Deus existe. Tá? Tem um Rambam aqui? Tem. Presta esse Rambam aqui, esse Ramadá, esse marronzinho. Isso, não, esse não, esse aí. Muito bem. Diz o Rambam em Ilchot Yesodei HaTorah, que vocês já devem ter estudado, não?
Sim. Óbvio. Estamos estudando. Estão estudando. Então, estudei a Torá, diz o Rambam o seguinte: Yesoda Yesodot ve'amuda chokhumot. Diz o Rambam que o segredo e o pilar da chokhumah, sim? Leidá sheyesham matzui rishon. O que é leidá? O que é ladat? Yodea. Saber. Saber, não? Você sabe que... Como é que eu faço para saber? Você tem que saber. Então, a filosofia, né? Ver... E aí ele traz depois que, em outra halachá, ואיך דרך להבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ברואיו הנפלאים הגדולים. No Perek Sheini, quando você vê como o mundo funciona, você vê como as pessoas funcionam, você olha para cara, tem que ser Deus, não é possível. Não. Vou olhar para outra pessoa. Não, tô brincando. Você olha, tem que ser Deus. Tem que ser Deus então, segundo o Rambam, a melhor maneira de você aprender, é você incentivar, instigar a inteligência, instigar a filosofia. Sério? Sim ou não? A pergunta é se existe outra maneira. Existe alguma outra maneira fora do Rambam ou o Rambam é o único? É só isso. Se alguém te perguntar sobre a existência de Deus, cara, filosofia, inteligência e acabou. É assim que você vai provar. Existe outra maneira ou é só o Rambam mesmo e Zéu? Existem outras também. Qual outros? Me falam outros, não sei, velho. Tô perguntando. Chega alguém e fala pra vocês, um Yehudi chega pra vocês e fala, me prova que Deus existe. Torá também, né? Ele deu uma prova. Não, filosofia. Como assim Torá? Como é que eu vou provar que a Torá... Vou provar pra Deus que Deus... Torá. Como assim? Como assim, Torá? Se ele tiver algum tipo de crença na Torá, se for justo. Não, mas ele não acredita. Ele quer então que prova que é difícil. Rambam é mais fácil. Rambam é mais fácil. Então, diz o Rav Kook, existem duas maneiras. Existe um problema com essa maneira do Rambam. Qual o problema de você ficar só com filosofia? Existe um problema. Qual o problema de fazer isso? Hã? Não é material, não é uma coisa de casa. É uma coisa externa. Você pega uma coisa externa. Você pega a filosofia que não nasceu dentro da Torá e você tenta trazer ela para a Torá. Sim, é uma coisa exterior ao povo judeu. Não é uma coisa intrínseca. Não é uma coisa que tem a ver com o povo judeu. É uma coisa externa. Ok? Então diz o Rav Kook o seguinte. Então tem duas maneiras de você chegar no conhecimento, de você chegar em Deus, de você chegar onde você tem que chegar. Aí, cara, do Aderech HaChokhmah ve'itpal sefut, é o que a gente falou, Chokhmah, itpal sefut, filosofia, sabedoria, inteligência, ficar discutindo e debatendo filosofia, Deus existe, Deus é um, não é um, Deus é dois, não é dois, e ficar nessa. Se Deus criou o mundo, alguém tem que ter criado, ou seja, a filosofia, ok? Você, como diria, eu acho que foi Platão que falou isso, penso, Logo existe. logo existe. Foi Descartes? Não foi a Platão que falou? Não. Ok, vou confiar em vocês, vocês sabem mais do que eu. Vocês têm certeza? Uhum. Vou fazer uma pesquisa aqui rápida e ver. Corta. Vamos ver aqui. Não, que corta. Um oferecimento, então. Vamos ver quem Sócrates. falou isso aqui. Ah! Pô, você quer discutir com o Google? Quer discutir com a Wikipedia? O Google sabe de nada, né, meu? Porque eu vi essa frase na onde é Platão. Período da Vigessura, contribuindo sempre com informação. Bom, René Descartes. É Descartes. É uma frase de autoria. Pô, quem falou assim? Em geral traduzido para o português, entretanto, é mais na poesia, portanto sou eu, na quarta é discurso método. ok. Descartes, matemática. Hã? Outro filósofo. Bueno, Machloket Rishonim, Machloket Achronim. Então, Descartes, ele falou, penso, logo existo, então você pode continuar aí, ó. O cara tá dormindo. Ah, já tá? Continuou? Não parou? Não parei, não. Eita, nós, então corta essa parte. Entendeu? Então, a gente verificou, então vocês têm razão, foi Descartes que falou. E, ou seja, a filosofia, né? Você chega assim, diz o Rav Kook, você conhece a verdade através de provas que não tenha indubitáveis. Pum, acabou. Traz, é isso, acabou. Certo? Ok? Ve'asheini, o derech atmimut ve'ameisharim.
Diz o Rav Kuk, mas tem uma segunda maneira. A segunda maneira é Tmimut, não é pedir que inocência, né? É o seu coração, é uma coisa interna, é um sentimento interno, né? Mitzad ishruta lev anetnia yeshara. Você tem um sentimento interno, seu coração fala que você sente isso, você convive isso, você tem essa vivência. Você não precisa de uma prova externa, você não precisa de uma filosofia externa que entre. Não, você vive com o povo judeu, você convive com o povo judeu, você tem essa, né? O seu coração, seu sentimento, a sua vivência fala que essa é a maneira correta. É a vivência, é o povo judeu, é a família judaica. Você parece ser, assim, quando a gente falando dessa maneira que o Rav Kuk está falando, a gente parece que a filosofia é uma coisa muito mais lógica, muito mais mas existe uma vivência metafísica, existe uma vivência espiritual que você nem sempre pode explicar através da ciência ou da filosofia, né? Você não pode. A pergunta é se é exterior ou interior. Eu vou perguntar para vocês. Esquece agora judaísmo. Vamos pensar em nós como pessoas. Educação que a gente recebeu dos nossos pais, ok? Aí ferrou, né? A educação que a gente recebeu dos nossos pais. O que fica mais gravado na nossa memória, né? Vocês aqui não roubam, eu espero, porque o pai de vocês ou a mãe de vocês deu uma preleção filosófica sobre a proibição de roubar? Alguém aqui não rouba por esse motivo? Ou porque você, com a vivência com o pai de vocês sentiram que isso é errado? Você não precisou chegar e dar uma aula filosófica. Alguém aqui teve uma aula filosófica com o pai dele porque era proibido roubar? Não, porque se você rouba a situação no mundo, você não tem como conviver, etc. Ou seja, O chinelo da minha mãe É a melhor filosofia. encurta muito a mas filosofia. você é excelente. Você trouxe o Raider ou a Havaiana, depende de quem pagar mais. Tá? Você trouxe o chinelo. O chinelo não é uma explicação intelectual. O chinelo, ele é uma experiência que você viveu. Sim ou não? Sério? Fumar. Melhor mudar de assunto. Fumar. A pessoa que não fuma é porque ele foi lá no hospital e ele teve uma aula filosófica sobre o que ia acontecer com o pulmão dele se ele fumasse, ou porque ele sente no coração dele, com a família dele, com a vivência que ele teve, que é bom ser saudável. Vocês estão entendendo? A gente tem a tendência imediata a falar que a explicação filosófica ela é mais forte, ela é mais... Mas não é verdade. A nossa vida não funciona assim. Em geral, a vivência, a emoção, ela é muito melhor, muito mais duradoura e muito mais física, né? Muito mais, a vivência ela é muito mais duradoura do que a explicação filosófica. Então, aliás, a explicação filosófica, às vezes, ela é até ruim em algumas situações. Porque se eu uso a explicação filosófica, eu posso quase Nietzsche, né? Falar qualquer coisa tá valendo se tem lógica. Entendeu? Então se eu achar agora uma lógica que pode roubar, então pronto, vou roubar então, porque eu achei uma lógica que pode, né? Enquanto que a vivência, então o lado filosófico, ele também tem um grande problema. Quando você se apoia só no lado filosófico, você acaba chegando em que só coisa que tem lógica eu vou fazer, então. Se não tem lógica, eu não vou fazer. E se eu acho uma lógica que ela é contra, então, sério? Enquanto que a vivência, o coração é uma coisa muito mais interior, e às vezes é muito mais forte, né? Eu sei que é assim, meu coração me fala isso, a minha vivência me diz isso. Sério? Eu só estou falando isso porque a gente tem a tendência de achar que a explicação filosófica imediatamente é a melhor. Não, porque se você é um cara esperto, quer dizer, você fala, então você... Mas não necessariamente. A gente vai ver que o Rav Kuk, mesmo ele sabendo muito de filosofia, ele vai aprender dessa Gemara uma coisa meio surpreendente. Então fala o Rav Kuk o seguinte: Shemimena ba'emunah shlema, o Betze. Agora, o Kuzari, Rabi Yehuda Levi, é um livro que vocês têm que ler. Ele mete pau no Rambam nesse assunto.
ele vai contra esse negócio do Rambam de filosofia. Ele fala que a filosofia é perigosa e a filosofia não te leva a Emunah Shlema. Esse não é o caminho, né? Diz o Kuzari Rabi Yehuda Levi, e esse caminho, o caminho da Tmimut, o caminho da vivência. Tmimut aqui não é, na tradução a gente vai procurar no dicionário, você vê Tmimut como não é humildade. Tam é uma pessoa inocente. Então você pode traduzir ou como simples ou como inocente. Mas quando você traduz como inocente, isso é meio pejorativo. Você é muito inocentão, assim, bobão. Né? Mas aqui, no Rav Kuk Tamimut, a coisa assim, é a simples, ou seja, o Kuzari fala que essa maneira de você educar, essa maneira de você tentar convencer, ela é muito mais forte, muito mais duradoura do que a filosofia. Ele vai contra a filosofia. A filosofia não vai te levar a lugares perigosos, o Kuzari fala. Ele não está falando que a gente tem que ser burro, certo? Mas esse não é o principal. Ele tem que tomar muito cuidado com esse caminho, né? O Rabi Yehuda Levi, ele vai mais contra o Rambam, né? Vezé e ir lá no Mamarzé. Agora diz o Rav Kuk, tudo isso que o Rav Kuk falou tá em Gavriel e Michael. Como é que o Rav Kuk tira isso de Michael e Gavriel? De Gavriel matzaunu memune al kol ha-chokhmah ve'merkar. Ele fala que ele traz psukim provando que Gavriel, ele é responsável pela sabedoria, pela filosofia, né? Ele traz psukim. E já Michael, não. Michael, ele é o anjo de, né? Então, em Gavriel está falando que você vai você vai chegar em Akadosh Baruch Hu, mas menos. Já em Michael, quando não é a filosofia, é a vivência, é o abraço, etc., você vai chegar no nível muito mais alto. O Rav Kuk fala que para a nossa geração é o Kuzari, não o Rambam. Ele fala para nós, vocês podem discutir, vocês podem debater, vocês podem não concordar com o Rav Kuk, mas para o Rav Kuk, a maneira de você chegar no coração das pessoas não é filosofia, não é vindo provar com provas filosóficas que é tudo verdade, etc. Não, é a vivência, é o povo judeu, é o abraço, é o carinho, é isso que vai trazer as pessoas para o povo judeu. Essa vivência, essa convivência é você tentar tocar no coração. E a filosofia, ele diz que não, ele concorda com para a nossa geração é o Kuzari. Não, vocês podem discutir ou não. E ele entende isso desse mamar que disse o Rabi Elazar, que o Gavriel o Michael, ele é o Michael, ele é muito mais elevado que o Gavriel. Que o Gavriel é a Chokhmah e o Michael é a vivência, o abraço, é o povo judeu e etc. Ceder? De onde tira o Gavriel aí? Ele traz psukim aqui, eu não vou agora ler a Beishotrem com as provas. Ele traz provas aqui, você pode ver aqui no Mamar. Por que o Michael é mais vivência e o Gavriel é mais Chokhmah? O Gavriel, ele traz psukim que toda vez que está falando de Chokhmah, de sabedoria, eles usam Gavriel. Então, Kaniré, que ele é o anjo responsável por isso. Certo? Então, o Rav Kuk, a vivência ela é muito mais forte do que a sabedoria, a lógica e etc. Ok? De novo, vocês podem discordar ou não discordar, só vou falar uma coisa para vocês. Pedagogia. Com criança é certeza que é assim. O abraço, o carinho, o nervosismo fica muito mais na memória do que agora meu filho vai botar o dedo na tomada, eu vou fazer, espera aí, eu vou trazer aqui um físico, ele vai falar, vai explicar para você o que acontece quando você põe o dedo na tomada. Você não vai ficar. Sério? Mas o triste, o amor, a vivência, ela fala muito mais alto do que a lógica. Adkan, meus queridos.